falei para ela, olha o celular que eu vou mexer no celular. Então, podemos iniciar então? Então, vai. Sejam bem-vindas a esse espaço que é sagrado, que é um espaço de autoconhecimento, um agradecimento muito especial à Nana, por você deu espaço, né? E eu estou muito feliz de estar recebendo vocês aqui. Eu queria fazer um momento para a gente iniciar, né? E a gente, assim, o Sagrado Feminino, ele traz muitas informações que são informações ancestrais, são informações que são consideradas sagradas, né? São conhecimentos sagrados. Então, para a gente começar a falar sobre a Lua, sobre as fases da Lua, sobre os nossos ciclos, eu queria fazer um momento de conexão mesmo, para a gente se conectar com a nossa ancestralidade, com esses sentimentos. Como que a gente enxerga, né, a nossa ancestralidade? Aí existem dois tipos de ancestralidade. Uma ancestralidade que eu vou conversar hoje com vocês, que eram aquelas mulheres que tinham essas sabedorias e que hoje a gente está relembrando, e as nossas ancestrais, as nossas mães, avós, bisavós, tanto do lado feminino quanto do lado masculino, mas principalmente do lado feminino, tá? Nós somos o resultado, né, do que essas mulheres viveram. Mesmo sem ter tanta consciência disso, na verdade está no nosso subconsciente, nós trazemos muitas informações do que elas viveram, né? Muitas dores, muitos sofrimentos, muitas feridas, mas também força, também todo o sonho que elas tinham de vida, de serem livres, né? Tudo, na verdade, nós podemos hoje aqui estarmos realizando os sonhos que elas sonharam, né? Então, vamos respirar profundo. Vamos imaginar, vamos entrar em contato aí, né, com o nosso útero. Imaginar essa conexão que o nosso útero tem através de um fio vermelho com esse útero cósmico, que seria o útero, a nossa mãe terra, a nossa mãe que nos deu a vida. Estamos todas conectadas por esse fio vermelho com esse útero cósmico. E os nossos úteros estão conectados, um a um, de todas as mulheres, de todos os seres que têm útero aqui na Terra. Então eu vou falar uma oração, uma oração ancestral de liberação da dor e da linhagem feminina. Amadas mães, avós e irmãs, hoje e para sempre, soltamos as recordações dolorosas que nos unem àqueles atos, pensamentos e sentimentos presentes na nossa linhagem feminina, onde está envolvida a linhagem masculina em seus piores aspectos. Pelos maus tratos à nossa essência feminina, em palavras, atos, pensamentos e sentimentos. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Onde a obrigação estava acima do amor, onde a indiferença era aceita como algo lógico pelas nossas tarefas cotidianas. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Quando o descanso quase não existia, pois nosso ritmo de trabalho era muito além do nascer e do pôr do sol. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Quando o amor do homem para a nossa essência feminina era um ato para sua satisfação pessoal, esquecendo nossos sentimentos profundos de amor, nossa entrega cotidiana, nosso amor em silêncio, apesar da desvalorização, a indiferença e a falta de amor. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Pelas memórias ancestrais de toda a nossa linhagem feminina familiar e mais além dela, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Pela cura total, pela liberação total de toda ferida de ontem e de hoje. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Hoje e para sempre nos perdoamos, nos amamos no respeito absoluto da nossa essência divina feminina,
para ser fonte viva de amor ilimitado, curando todo ressentimento, perdoando cada ferida recebida, amando a todos por igual. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Renascemos em nós mesmas, em nossa linhagem divina feminina, onde a paz, o amor, a compaixão e a misericórdia, como laços de cura, unem o separado, cicatrizam o machucado, soltam o rancor e a ira. Renasce em equilíbrio perfeito, onde o feminino e o masculino são livres, sãos e complementares. Amantes do amor ilimitado, assim é e assim está feito. Essa é uma oração, na verdade, que a gente faz no final dos rituais, como uma entrega da mãe cósmica, dessa mãe divina. Que Profunda, né? é linda. E ela fala muito assim do que as nossas ancestrais viveram, né? Porque na realidade, ser mulher, né? Não é fácil. Até hoje. Até hoje tem não é muito fácil. disso, né? De obrigação, Sim. da gente passar em cima do nosso sentimento, suportar muitas coisas. Existe ainda muito. Existe muito ainda. Existe. A gente vê tanto na família, na posição de filha, como mãe, mas em empregos, né? Quanto ainda tem. E quanto a gente traz também esses sentimentos dentro de nós, da gente, do que essas mulheres viveram. Né? Eu acho que é principalmente isso. A gente não existe culpado. Não. Mas a gente é responsável pelo que a gente carrega. Então, quero apresentar para vocês a mandala lunar. Essa é uma mandala que ela é feita para os nossos estudos. Né? Todas vocês menstruam? É porque faz alguns meses que eu não tô menstruando. Pré-menopausa? Não sei. Pode ser. Bom, eu vou explicar aqui e aí você tem um estudo que você faz dos seus ciclos que vai te ajudar a entender o que está acontecendo, né? Primeiro, eu vou falar aqui um pouquinho da lua externa, que é a lua que está no céu. Todo mundo sabe que lua que a gente está, né? Minguante? A gente está no último dia da lua minguante. Amanhã a gente vai entrar na lua nova. Tá? Então hoje, na verdade, esse portal, né, da lua minguante para a nova é o ciclo do morrer e o renascer. Né? O eterno, né? Eterno morrer e renascer. Que é o momento que a gente menstrua dentro do nosso ciclo pessoal. Mas primeiro a gente vai falar da lua no céu. E esses últimos 3 dias da lua minguante a gente chama de lua negra, que é quando a gente trabalha as faces as faces escuras da grande mãe, que são essas bruxas mais poderosas, a Baba Yaga, Lilith, Pandora, né? São essas mulheres mais que é essa força do minguar para a cura, né? O banimento, a cura. Então são dias, esses 3 dias, de muita força, é muito forte. Qualquer ritual que você vai fazer de cura, você ganha muita força, né? Então, vamos começar por ela, lua nova. A lua nova, ela traz essa frequência, né, de sair do zero, que é quando a gente planta, é o momento de plantar. E ela tem muito essa conexão com a terra, porque é também um momento de silenciar, né? É um momento de silenciar. Quando a gente está perto de uma floresta, tal, nessas noites mais escuras, elas são noites silenciosas. Muito diferente de quando está na lua cheia, né? Que está numa festa, os grilos, está todo mundo festejando na floresta. Então a lua nova é o momento de você entrar na toca, é o momento de introspecção, né? É o momento de você parar de olhar para fora e olhar mais para dentro. Então a gente está nesse momento agora, nesse momento de cura, nesse momento
de repente, parar um pouco para repensar na vida e fazer os seus planos para os próximos meses. Como está no começo do ano, né? Então, é uma boa hora para a gente parar para fazer isso. Para a gente plantar, colocar a semente na terra. Né? A lua crescente, ela é uma lua muito feliz, muito alegre, muito jovem, né? Ela traz essa frequência da jovem. É uma frequência, assim, daquela vontade de sair, passear, né? Que tá aquela noite gostosa que você quer sair tomar um sorvete, sei lá, né? Também, falando da lua nova e da lua crescente, da lua crescente e da lua cheia, são energias yang. Então, são energias luminares, energias luminosas. Então, você tá para fora. É o momento de você agir no mundo, de você manifestar no mundo as suas ideias. Está na hora de você arregaçar a manga e vamos fazer acontecer. A lua cheia, ela é o momento da colheita. Quando você vai colher e vai se lambuzar, você vai usufruir do que você plantou. Aqui você plantou, aqui você cuidou, ela cresceu, e aqui você vai usufruir. Aqui você vai sair, você vai fazer rituais. Os rituais de lua cheia são sempre voltados para a gratidão. Você está agradecendo pelo que você está recebendo. E a lua minguante, de novo, né? Então aqui é uma força yang, força masculina, de ação, de ir para fora, né? E aqui, tanto a minguante quanto a nova são forças mais interiores, forças mais yin, forças mais femininas, que é quando a gente quer ficar sozinha, quando a gente quer fazer um ritual de banimento, de limpeza, vai limpar a casa, vai defumar, né? É esse movimento aqui da lua minguante, sempre pensando naquilo que a gente quer tirar, que a gente quer curar, que a gente quer que mingue, né? E agora, aqui dentro, vocês estão vendo aqui que eu coloquei... São as fases da nossa vida, né? Então, aqui, na lua nova, é quando a gente morre e renasce. Que é o momento que a gente menstrua. A nossa menstruação, é o começo do ciclo. O primeiro dia do ciclo é o primeiro dia da menstruação. Então, é o momento da gente parar. Da gente parar, para quê? Para a gente se cuidar. Para a gente parar, para a gente olhar para dentro. Porque é um momento, quando a gente menstrua, que a gente não está para fora. Então, muitas mulheres dizem o seguinte, quer dizer, a maioria, né, de nós, eu não tenho tempo. Não tenho tempo de menstruar e ficar com as pernas para cima. Vou ficar assistindo TV e tal. Tem que sair para a vida, né? Mesmo estando menstruada, eu tenho que sair pra vida. Mas a gente sempre tem um momento que a gente pode tirar pra gente. Pra fazer um escaldapés, pra fazer um banho mais demorado, pra deitar um pouco mais cedo, pra dormir mais. Que é o momento que a gente precisa se cuidar. A gente precisa parar. E se a gente não arrumar uma maneira, ninguém vai arrumar pra gente. Ninguém vai falar assim, você tá menstruada hoje, pode descansar que eu faço tudo pra você. Isso não vai acontecer nunca. Só no Japão. No Japão é assim? No Japão é assim. Quando a mulher tá no período do ciclo dela, tá menstruando, ela não precisa trabalhar e o marido faz coisa da casa. Eu vi um vídeo. Ai, que delícia. Nossa. No Japão eles têm essa consciência. Pode ser que venha pra cá. Vamos torcer. Bom, aí a mudança vai ter que começar com a gente. Sim. Né? Da gente encontrar uma maneira, da gente começar a fazer isso e começar a conversar com as pessoas que estão ao nosso redor. Que seja com o filho. Olha, hoje a mamãe, eu tempo para a mamãe, TPM. Tempo para a mamãe. Então, tempo para mim, tempo para a mamãe, não vai dar. Né? Hoje você vai ter que ter paciência. Aos nãos, né? Exatamente. É a gente botar os limites. Esse é o momento de pôr limites. Né? Então é um momento de resguardo mesmo, tá? A nossa lua, aqui eu coloquei com as fases da lua para a gente entender que essas fases aqui correspondem a essas fases aqui do nosso ciclo.
Nem sempre a gente vai menstruar certinho na lua nova, não é nada disso. Depois eu vou explicar o que acontece. Na lua crescente, a gente terminou de menstruar e a gente já começa, se a gente resguardou essa fase, se a gente conseguiu descansar, se a gente conseguiu parar para se cuidar mesmo nessa fase, quando a gente chegar aqui, a gente já vai sentir ainda aquela energia voltando, aquela energia de fazer, daquela criatividade que você tem, né? Tudo que você viu aqui interno, agora você vai manifestar para fora, que é a lua crescente, é a nossa fase menina. Aqui você está com os aspectos da sua senhora, da sua velha. Né? Aqui você está com os aspectos da sua jovem, da sua menina. Não é qualquer menina, é a sua menina. Quem você foi? Na lua cheia você está com os aspectos da mãe. Quem é a mãe? A gente já imagina a mãe, a mulher grávida, mãe. Na verdade, a energia da mãe é aquela energia da sensualidade. E não é só sexualidade, é sensualidade mesmo para tudo. Então você ganha um brilho diferente. Aqui é o momento que você está fértil. Né? Então a sua presença é notada. Onde você quer que você esteja, você é notado. É uma energia aqui que você deve trabalhar, né? É o seu amor próprio. Você está com essa energia, com esse brilho, então você tem que brilhar, tem que sair para o mundo mesmo. E a gente ganha uma inteligência emocional, quando a gente está nessa fase, que a gente consegue fazer com que a pessoa faça o que a gente quer. A gente ganha um jogo de cintura, uma coisa assim que é uma inteligência da mulher mesmo. Mas ela tem que estar nessa fase, que ela tem que estar... Ela é poderosa do processo dela. Aqui na lua minguante é a nossa fase pré-menstrual. Tempo para mim, ou tempo para a mamãe, ou tempo para meditar. Essa fase, ela é uma fase que você sai de fora para dentro. Né? Então é uma fase que você começa a ter mais aberturas para o seu subconsciente. O que acontece nessa fase? É uma fase assim que a gente fica mais suscetível às influências dos outros. Às vezes a gente sai para resolver uma coisa e dá tudo errado, porque a gente tá ou você está num ambiente assim, você pega muito em nhaca alheia, você está meio esponjinha. Por quê? Porque seu aparelho está aberto. Espiritualmente mesmo falando, você está aberto às energias. Então é um momento que a gente tem que estar ligado, que a gente está nessa fase. Eu estou nessa fase, então deixa eu ficar ligado, deixa eu ficar consciente disso. Essa é a nossa maior proteção. E aí tem algumas receitinhas, né? Algumas coisinhas, alguma ervinha que você pode colocar aqui dentro da calcinha e tal, para proteger, de você não captar essas energias alheias. Por quê? O nosso aparelho está aberto. Tem um moço que ele estuda a pineal, ele fala assim que essa fase da mulher, o corpo dela está aberto para receber o espírito. Espírito de quem? Da criança, que no caso, ela né, vamos supor, ela engravidou aqui e aqui ela está recebendo o espírito. Então, é uma fase que a gente está muito aberta, é uma fase que a gente tem que se proteger, porque aqui a gente vai esvaziar. Então, muitas vezes essas energias, elas se aproveitam do nosso aparelho para essa limpeza. Então, às vezes aqui a gente está limpando coisa que nem é nossa, que a gente captou. Essa fase da minguante é a fase que a gente também fica muito irritada, não é? Sim, aí tem a TPM, né? Na verdade, a tensão pré-menstrual. Por quê? O que acontece? Se a gente não passou legal aqui a fase menstrual, a fase pré-ovulatória, a fase ovulatória, se a gente não viveu esses arquétipos, né? Se a gente não conseguiu se conectar com a gente, não tá legal, aqui a gente vai sofrer, porque aqui vem tudo que a gente precisa ver. A feiticeira, ela é uma professora, ela é uma mestra. Então, quando ela chega puxando a orelha, ela chega, olha como é que tá a sua vida. Né? Então, muitas vezes você se irrita
Então, às vezes você não acorda bem, você fala, ai, tá tudo ruim, tô me sentindo para baixo, o que é isso, o que é isso? Ela vem para te lembrar de quem você é. Então, muitas vezes, o seu corpo de dor fica muito suscetível, né? Se você tem, por exemplo, mulheres que têm candidíase crônica, vamos falar aí uma coisa que todo mundo já teve uma vez na vida. Tem mulheres que chegam nesse período aqui, é candidíase. Todo ciclo. Então, quer dizer, olha, eu estou te mostrando o que você tem que mudar na sua vida para você parar de sentir isso. Então, as dores vêm mesmo. E por quê? Porque aqui a gente já está ficando velhinha. A gente está para morrer aqui. Então, vem muitas dores, a gente perde energia, né? Tem dia que não dá para fazer yoga. Ela fazendo yoga, eu acho que eu vou menstruar, porque tá tudo ruim, não dá para ficar em equilíbrio, tá tudo, né? Você sente isso, você traz para todas as atividades do seu dia a dia. E aqui, só para vocês entenderem, toda vez que a gente menstrua, a gente está limpando aspectos do que a gente está precisando, do que a gente está vivenciando. Então, se a gente tiver consciência desse momento, a gente consegue muitas curas. Aí, a gente consegue curar todos esses arquétipos, tudo que a gente viveu ou que a gente vai estar se transformando. Porque a gente está vivendo e a nossa senhora, essa senhora aqui, essa anciã, ainda não chegou para ninguém aqui, né? A feiticeira está chegando para mim. Talvez para você também, tá chegando, né? Que a pré-menstruação, aqui é a fase da quando você para de menstruar, a menopausa. Pré-menopausa, menopausa, é aqui na vida, né? Aqui a gente já viveu a fase da mãe, a fase da fertilidade, aí a gente vai entrar nessa fase aqui da vida, né? Então, todo o nosso ciclo menstrual ele tem as mesmas características da nossa vida. Então, a gente está construindo essa senhora aqui. E como que a gente constrói? Trabalhando aqui. A gente está construindo. Quando a gente chega aqui, a gente já não precisa mais passar pelo ciclo. Você vai parar com esse ciclo. Você vai entrar nesse ciclo aqui só. Entendeu? Você vai parar de ciclar. Né? Por quê? Você não precisa mais. Aqui é a fase da sabedoria. Então agora o seu corpo ele precisa aprender que ele chegou nessa fase e que logo ele vai chegar aqui. Então é essa senhora que a gente está construindo. Se você quer uma senhora forte, feliz, que faz yoga, né? Você vai se trabalhando aqui, vai se cuidando aqui nessas etapas. E aí tem todo um significado, que é você menstruar nessas outras fases aqui. Por quê? Vamos começar, né? Vamos supor que o nosso ciclo está bem reguladinho, bonitinho, como os das nossas ancestrais lá, 8.000 anos atrás, que elas menstruavam sempre na lua nova. Por quê? A comunidade inteira menstruava junto. Por quê? Porque só tinha luz no céu, não tinha luz elétrica, para começar, né? Então, o relógio biológico delas funcionava de acordo com a natureza. Perfeito. E aí, quando isso acontece com a gente, quando a gente menstrua nessa fase, a gente se conecta com essas nossas ancestrais de poder, com essa sabedoria ancestral. Então, parece que a gente ganha, assim, uma força para o ciclo, né? Então, fica tudo mais intenso, mas a gente ganha uma força extra no ciclo. Agora, quando a gente menstrua, vamos supor que a gente está aqui menstruando, na lua crescente, quem que a gente está chamando para o nosso... A nossa anciã está conversando com quem? Com a nossa jovem, com a menina, com a rebelde que a gente foi. Então, é a nossa oportunidade de a gente limpar aspectos nossos lá da infância e da juventude. Por exemplo, uma mulher que teve uma ferida ali, uma ferida pontual ali, ela consegue se trabalhar, se ela começa a menstruar na lua crescente, ela consegue se trabalhar nesse ponto. Mas sempre trazendo aí rituais, meditações,
né? Ela tem que estar consciente do que ela está fazendo. Se ela tiver a consciência, ela consegue eliminar, consegue limpar, consegue se curar de muitas coisas que ela viveu. E é interessante, porque quando... bom, agora vocês vão começar a perceber isso, né? Quando isso acontece, da gente menstruar na lua crescente, a gente começa com umas atitudes que a gente lembra lá, sabe? Uns sentimentos, algumas coisas assim, que vêm assim, que às vezes pega a gente meio desavisado. Mas se a gente está consciente e fala, opa, parece que aquela menininha chata, né, que eu fui, aquela, né, essa era uma rebeldia que eu tinha lá quando eu tinha 13 anos, né, por exemplo. Eu sempre percebo isso em mim. Aí, quando a gente menstrua aqui, na fase da mãe, é uma fase bem especial para menstruar. Porque tá... Nova com cheia, né? Nova com cheia. Isso. A nossa anciã, ela se encontra com quem? Com o arquétipo da mãe, que é um arquétipo luminoso. Então, a gente ganha uma luz, uma clareza muito grande para as questões que a gente vai... precisa olhar nesse momento aqui, dessa luz escura, né? Que a gente está aqui na luz escura. E lá fora, e é um movimento assim, a gente está querendo entrar dentro da toca, se recolher, ficar quieta, se trabalhar, ler um livro, assistir um filme, ficar quieta, comer chocolate, e tá todo mundo querendo bagunça. O mundo inteiro está nesse movimento para fora, e você está para dentro. E é muito louco, assim, né? E dizem, né, que quem menstrua na lua cheia é a lua da bruxa. Por quê? É da mulher rebelde. Ela está contra o sistema. Ela não está a favor do sistema. E quem menstrua certinho na lua nova, tem o ciclo da lua branca, que fala que é o ciclo da boa mãe. Daí você está na energia perfeita, assim, para... É a boa mãe, né? Você tá tudo certo. Aí quando você começa a menstruar na lua cheia, você vira rebelde, você tá contra o sistema, né? Mas, para nós, pro nosso trabalho interior, a gente consegue ter uma clareza bem grande, assim, das nossas questões. Se você, é um momento, assim, que você para escrever, é um momento que você vai se trabalhar, vai olhar pro seu interior, vai meditar, você ganha uma clareza maior. Só que é complicado porque você fica meio irritada. Aqui a menstruação é meio... Tipo, não quero ver gente. Mais ou menos isso. Eu não quero ver gente. Mais ou menos isso. E menstruar na lua minguante é uma lua também muito especial. Aqui você ganha uma força, porque aqui é a feiticeira, né? A sua mestra vai se encontrar com a sua anciã. Então é um momento assim, de muita sabedoria. Você tem também condição de trabalhar muito essa sua fase da feiticeira, esse momento. Você consegue limpar aspectos sombrios, assim, muito arraigados do seu inconsciente. Você consegue ter sonhos muito lúcidos aqui, com muitos significados. É um momento assim, de muita força yin, né? Muita força com a terra, de você aterrar mesmo, de você devolver o seu sangue para a terra e ser um ritual assim, muito forte, muito rico. E aí, bom, para vocês trabalharem isso em vocês, porque assim, a gente pode escrever um livro, né? A gente pode ler diversos livros, os livros de todo mundo, ter toda a sabedoria a respeito disso. Mas a gente tem que ver como que é para nós. Então, como que é para mim menstruar na lua cheia? Vocês sabem? Não, porque vocês não querem reparar, né? Não, mas eu reparei. Desculpa cortar, né? Mas exemplo, desceu pra mim ontem. E você não acredita? Eu tava querendo ter uma inspiração e não vinha. Menina, veio. Sabe quando clareou tudo, consegui fazer tudo, resolver? É isso então. Tá com a nova com minguante, pra você ter uma ideia, ontem eu falei, nossa, eu vou levantar cedo, eu vou ver o sol nascer. E aí eu lá de frente, vendo o sol nascer, veio, porque na realidade, eu vou até falar, meu marido fez uma biópsia de câncer de pele. Sabe que é câncer de pele, já vai ver qual é o tipo. E daí daí todo mundo fica desesperado, né? Sim. E daí, eu falei, meu Deus, e agora, né? O que a gente faz? Eu não acredito que veio pra mim tão forte, mas tão forte que na hora veio, meu Deus. O sol falou comigo. Falou assim pra mim,
ele não precisa me temer. Ele só tem que se preparar para ficar comigo. É como se ele tivesse sempre iluminado, entende? A sensação que eu tive. É como se ele estivesse recebendo uma luz. Que isso que ele teve foi tipo uma sombra. Mas que para ele continuar sendo iluminado, ele não precisa temer ele. Sim. Que agora tá todo mundo com medo, né? Sim. Que não, era para ele se preparar para viver com ele. Daí eu falei, nossa. E que a gente fica às vezes sem ter resposta, né? Sem o que falar para filho, sem o que falar para ele. Daí eu lembro, falei, nossa, ingratidão, que era isso. E eu menstruei. Quando a gente menstrua, até é uma sabedoria aí bem profunda aí, né? A gente, porque o nosso útero, ele abre, então o nosso chakra básico, ele se abre para sangrar da terra, né? Para ter essa conexão com a terra. E aí ele puxa como um vórtice, ele puxa todos os chakras, abrindo tudo, principalmente aqui, chakra da coroa. E aí é quando a gente recebe essas intuições, esses insights, essas vozes. Essas mulheres que, né, a gente conta que tinham essas sabedorias há 8 anos atrás, elas subiam a montanha para menstruar, para devolver o sangue para a terra, ali de cócoras, sentadas e tal. E elas tinham esse contato com a natureza e ali elas recebiam tudo o que ia acontecer no próximo ciclo. Então os homens, a comunidade esperava, ansiosos pela chegada delas, porque elas iam dizer onde que era para caçar, que período que era para plantar, entendeu? Porque elas tinham toda a sabedoria, elas tinham quer dizer, não eram elas que tinham essa sabedoria, nós temos essa sabedoria, só que a gente esqueceu, a gente não se conecta mais. Não se conecta mais. Entendeu? E quando você tem um momento de conexão, igual você falou, eu saí, fui olhar para o sol, e o sol, ele tá no momento, o sol, agora, até o Sadhguru falou que em meados de 2023 para meados de 2024, que é esse momento que o Sol está tendo aquelas explosões, é um momento assim, ou o ser humano vai, ou ele não vai. Ou agora a gente, né, acende, ou não, porque tá muita força aí. Então é para quem aproveitar. Gente, eu ia perguntar, porque tudo que você está falando faz muito sentido para mim, pessoalmente, e eu fico pensando, porque assim, você falou da questão da minguante, de trazer questões que são um tanto quanto mal resolvidas e tal, só que o que me faz pensar um pouco, e estou falando no meu caso, que eu faço uso de remédio, que a menstruação eles dizem que é simulada, e eu não concordo, assim, porque não é, eu me sinto diferente, mesmo utilizando isso, entendeu? Eu queria muito entender, porque outro dia eu estava conversando com uma médica, falei assim, tá, mas se todo mundo fala que isso aqui me bloqueia, por que eu tenho esse período pré-menstrual tão claro? Acontece. Aí você sente o período pré-menstrual e sente as outras fases ou não? Eu senti, na pandemia eu fiquei 1 ano e meio sem, era outra vida, era muito mais intenso. Não vou falar pra você que era no mesmo nível, eu sentia muito mais a fase separadinho. Na época eu até estava lendo sobre isso e era muito claro. Mas eu ainda sinto que, por exemplo, essa questão de coisas virem à tona em determinado período do mês, mesmo fazendo a utilização. Aí eu fico confusa, assim, até que ponto é a força disso. Às vezes eu acho que nem é tão poderoso assim com a gente. Lógico, faz o uso dele. Mas tem o seu valor, essa menstruação, mesmo que dessa forma? Não sei. Eu fico pensando nisso. Que é um sangramento por privação hormonal. Por privação hormonal, é isso que eles falam, é esse termo. E aí dá a impressão que não é uma sensação verdadeira. Mas eu não tenho essa sensação de que ela não é verdadeira, porque eu sinto isso. Agora que eu ia passar exatamente isso para vocês, que é para vocês fazerem esse estudo pessoal de vocês. Por exemplo, eu fazia uns 40 dias aí que eu tô esperando, né? Eu tô no meu período pré-menstrual, pré-menopausa, já sei, mas de vez em quando vem ainda. E eu tô aprendendo a me olhar, a me ver diferente e tal, né? Tô aprendendo a me estudar nessa minha nova fase. E assim, o que é legal fazer é montar um caderninho,
fazer, tem aquela mandala, né? Que você vai preenchendo. Eu não gosto muito dela porque você não tem espaço para escrever. Às vezes você quer escrever o que você está sentindo. Então, como que é, por exemplo, amanhã, a gente hoje está finalizando o ciclo e amanhã vai entrar na lua nova. Como que é? Como que eu vou acordar? Né? Como se fosse um diário. Isso, como se fosse um diário da lua. É o nome, é diário da lua. E aí, nesse diário, você colocar os seus sonhos, você colocar as suas sensações. Eu tô fazendo isso. Você está fazendo isso já, né? É a mandala lunar mesmo. A mandala Muito lunar, legal, tá mandala fazendo. lunar. E é legal ter um caderninho pra você não fazer anotações. Ela é legal, que ela vem o nome de algumas deusas e tal, vem a lua certinho, e ela tem esse propósito, que eu não sei usar. Mas aí eu anotando, eu tô. Mas seria interessante até, se você não deseja parar com a Medicação? remédios, se pra você assim tá bom. Eu tenho mioma, é controle, sabe? É recomendação, na verdade. Entendeu? Por conta de tudo. Assim, eu tenho uma outra visão, a ginecologia natural ela tem uma outra visão. Entendi. Mas, realmente, você toma. Tem também pessoas que têm mioma porque tomam pílula. Porque tomam pílula, sim. Então, essas falas assim do médicas aí, eu sou meio assim. Porque, Sim. na verdade, a pílula não é tratada, não trata nada. Não. Ela na verdade coloca o seu útero em coma pra você não sentir o que tá Sim. acontecendo com ele, entendeu? Entendi. Então ela não deixa, porque na verdade ele tá dizendo pra você que alguma coisa não tá legal com você. Esse mioma, ele tá dizendo isso. Ele não tá, não é você controlar o mioma, é você descobrir o que tá por trás. Causa ele, né? O que tá por trás. Que nem a minha irmã, ela fez uma cirurgia, ela tinha um mioma gigante ano passado. Só que a causa, que ela é uma pessoa que era muito fechada, eu não vou ficar cutucando, né? Mas a causa a gente não sabe que ela não mexeu. Então vai chegar. Aí ano passado ela já teve pedra no rim. Vai pro Entendeu? lugar, né? Então você tem que achar a causa, tem que trabalhar a causa. Sim. Né? Mas assim, é claro, se pra você isso assim tá legal, tá tudo bem. Né? Mas é legal a gente saber, a gente ter toda a consciência do que é que a gente está tomando. Sim. Né? Se mesmo assim, não, eu assumo que É uma escolha, é né? uma escolha, tá tudo certo. Sim. Entendeu? E aí o que você pode fazer? Fazer o seu ciclo de acordo com a lua no céu. Sim. Porque a lua no céu ela tá para todos. Todo mundo é cíclico. Os animais, as plantas. Tudo é cíclico. Nós também. Então ela vai mexer com você. De alguma E aí forma. você vai conseguir entender. Você vai conseguir entrar nesse trabalho aqui de uma forma mais intensa. Entendi. Se você, se você puder, uma hora aí, você fala assim, tá, então eu vou esperar a lua nova e vou tomar Vamos ver. certinho Com a lua conforme a nova. lua no céu. Pra ver como que eu me Entendi. sinto, pra ver como que é. Entendi. Só que mesmo assim, você não vai. Daí, no caso, você tem que começar a tomar na lua Na nova, da né? crescente. Na crescente? Vai começar a tomar seu remédio aqui. Porque aqui você menstruou. Lua nova. Sim. Entendeu? Sim. E aí você. Porque vai ser 21 dias, né? Isso. Você consegue. Aqui você termina no dia da lua minguante. Aí fica certinho. Sim. Entendeu? Você vai sentir mais essa frequência. Sim. Será que a sua irmã vai vir? Não sei. Porque eu vou, Não, agora sério. eu vou entrar. Se vocês não tiverem mais questão Eu nenhuma, tenho uma pergunta. tenho uma pergunta. pode falar. Faz diferença a intensidade do ciclo e a quantidade de dias? Por que eu pergunto? Meu ciclo, desde a primeira menstruação, No ciclo sempre longo. foi, curto, 1 dia e meio, 2 dias no máximo, e bem pouquinho. Tanto que eu só trocava o absorvente por conta de higiene, para não ficar muitas horas com o mesmo, mas às vezes tinha hora do dia que nem vinha, nem nada. E eu nunca tive sintomas de TPM muito fortes. Depois de alguns anos, quando eu aceitei a menstruação, porque eu sempre reclamava, nossa, me priva disso, me priva daquilo e tal. Aí quando eu aceitei, eu falei, não, tudo bem, é um momento feminino, meu. Da Aí nossa eu não tive- natureza. Eu não tive mais TPM nenhuma, tanto que eu nem sentia quando eu menstruava. Às vezes só não me pegava muito de surpresa, porque eu sempre marquei na folhinha.
Sim. E o meu ciclo sempre foi curto, tipo 23 dias, 20 dias. O máximo que deu foi agora, nesse período que eu percebi que eu tô sem menstruar, a penúltima menstruação da última deu tipo 35 dias. Então, a questão de quantidade de sangue, o que a gente olha é para quando tem muito sangue. Quando a pessoa menstrua muito. Daí tem o quê? A pessoa tá limpando, tá tendo uma limpeza muito forte, né? Às vezes tá limpando questões que não é dela, ou questões que são dela, mas é uma limpeza forte. Então, no seu caso, não tem problema nenhum. Se for pouquinho, é menstruação. Essa questão de quantidade aí não está querendo dizer que não limpou direito, né? Mas aquela coisa, tem menstruação que a gente menstrua com qualidade também. Que daí a gente sente que limpa, né? Às vezes vem um pouco mais. Mas assim, você nunca sentiu dor, nunca sentiu nada, então tá tudo certo. Tá tudo certo. A única coisa que eu ficava muito era com a pele sensível, mas tipo, um dia, primeiro dia, assim, tipo, umas horas antes de menstruar, a pele muito sensível. Mas depois dessa azeitação, nem isso. Olha só. Nada. É interessante, nada, né? nada. Porque Cólica, nada. aí que você falou, né? Dessa coisa do ciclo longo e ciclo curto. Quando tem um estudo aí dentro do Sagrado Feminino que fala o seguinte, que quando a gente está tendo ciclos muito longos, é porque a gente está meio devagar na vida. Então a gente está porque na verdade esse nosso ciclo menstrual, ele é uma bússola do que a gente está vivendo, dos nossos comportamentos, de quem a gente é, da maneira como a gente está no mundo. Então, se você está tendo ciclos de 30 dias, 31, 32, não deixa de ser um ciclo. Você está ciclando. Só que você está numa pegada mais lenta na sua vida. De repente está postergando algumas coisas e tal. Aí, se você tem um ciclo rápido, 23... Sempre foi curto. É ciclo, tipo assim, até de 23 a 20... Até a 30, 31, é ciclo, está dentro ainda da normalidade, vamos dizer assim. Não é um ciclo fechadinho, 28 dias, certinho, mas está dentro da normalidade. E aí quer dizer que você está numa pegada muito forte na sua vida. Está trabalhando muito, está estudando, está fazendo, está não sei o quê, entendeu? Então a sua cabeça está muito tumultuada. Aí você menstrua mais vezes. Seu período fica mais curto. E o que encurta no ciclo é a fase crescente. É o período Ela aumenta isso? Ela aumenta e diminui. Porque esse período aqui, depois que você ovula, a ovulação é um evento, ela não é uma fase. Você ovulou, 3 dias depois, você entra na lua minguante. Então, aqui é uma regra. É mais ou menos 14 dias você vai menstruar depois que você ovula. Então aqui é meio certo, que diferencia aqui. Eu menstruava a cada 25, 26 dias. E eu percebia que essa lua aqui, ó, a minha menina aqui era bem 2 dias no máximo. Entendeu? Que eu sentia assim. Depois parece que eu já ficava meio fértil, já entrava mais pra essa. E aqui demorava os 14 dias. Que é uma fase mais lenta. E quem está na pré-menopausa, o que acontece na pré-menopausa? Seu corpo fica tentando ovular. Então aqui ele ganha uma força, ele tenta mandar ver o estrogênio para ter a ovulação. Isso eu percebi. A qualquer momento você pode ovular. Então você fala assim, então na pré-menopausa já nem dá nada, né? Vai lá e engravida, entendeu? Por quê? A qualquer momento você pode ovular. Seu corpo vai ficar tentando ovular até ele conseguir ovular de novo. E aí você tem que estar atento. Você tem que estar atento com o seu corpo para saber quais são as características da sua fertilidade quando você está fértil. E aí você sente quando você ovula, fica muito, eu sinto, fica muito, né? E
aí, depois do evento, da ovulação, 14 dias depois você menstrua. E deixa eu te perguntar uma coisa aí, quando utiliza o DIU? Depende do DIU. De Mirena? É. De Mirena é hormonal. É igual tomar pílula. E tem o DIU de cobre. Eu pensei nisso. O DIU de cobre é assim, o que faz a diferença nele é o cobre. Então ele deixa o ambiente uterino impróprio à vida. Né? E aí tem alguns conhecimentos aí que diz que se você estudar a história do DIU de cobre, que ele era proibido numa fase que o aborto era proibido nos Estados Unidos, e ele era proibido também, porque era considerado abortivo. Só que, como ele deixa um ambiente impróprio à vida, então o próprio espermatozoide não sobrevive para chegar porque você vai ovular normalmente, você vai menstruar normalmente. Só que o ambiente ali ele é microinflamatório, vamos dizer, né? Então, mesmo que o seu óvulo seja fecundado, chega na hora da nidação, que é quando ele vai se implantar ali no útero, ele não consegue, o ambiente está venenoso. Mas a mulher diz que é o mais naturalzinho, né? É o mais indicado. Contraceptivo, né? Mais indicado para quem quer sentir o ciclo, para quem quer ciclar. É isso que eu falo, eu penso nisso, eu pensei no Mirena, mas daí não tem o ciclo, aí eu falo, mas não sei, cada pessoa é uma pessoa, né? Mas aí acabei desistindo, ficando no remédio mesmo. Mas é interessante, cada caso é um caso. Legal, entendi. Eu cheguei a tomar remédio num período, alguns anos. Eu tinha 20 e poucos anos. Aí eu tomei primeiro injeção. Injeção é terrível, a né? mesestina. Nossa, eu ficava, tipo, sentindo a perna dolorida e sangrava, roupa pica. Aí eu comecei a sentir gosto de óleo na boca, aí desregulou o ciclo, eu falei, não vou tomar mais. Aí na época eu namorava, eu falei assim, falei pro meu namorado. A gente já usava, mesmo que eu tomava remédio, a gente preferia usar. Aí eu falei assim, eu não vou tomar mais, tá me fazendo mal. Ele, não, beleza, tá te fazendo mal, não toma. Aí eu parei de tomar, aí eu parei de sentir muita dor de cabeça, que eu sentia muita dor de cabeça. A cabeça muito pesada. E aí depois que eu realmente parei, alguns anos, aí regulou o ciclo e ficou de boa. Até os tempos de hoje. Sim, legal. Mas tem algumas receitinhas aí naturais, assim, que é pra regular o ciclo, trabalhar os hormônios, né? É bem indicado para. E essa fase que eu tô é normal na minha idade? Eu tenho 42. Vou fazer 43 também. Eu vou fazer 44. Então, é normal. Rápido, né? É normal. Pode até ser considerado um precoce, um pouco precoce, sim. Porque minha mãe, ela ficou com 50. Ela entrou na menopausa. Então, quer dizer, eu teria que entrar por aí também, né? Porque... Nossa, minha irmã foi com 35. Então, sério? Aí é precoce mesmo. Ela não sentiu nada. Ai, que maravilha. Nossa, que maravilha. Não sentiu nada. Tão lógico as reposições lá, né? Mas não sentiu nada. Então, tem como fazer reposição hormonal natural. Natural, né? Tem o ciclo da semente. Tem contracepção natural, além da camisinha? Tem. A contracepção natural é você saber do seu ciclo, saber quando você está fértil. Essa é a contracepção natural. Além da camisinha, para dar uma força. Quando a gente está fértil, a gente sente ali Nossa, até o aspecto da vagina muda. Sim. Entendeu? Então a gente sabe. Se a gente começar a prestar atenção mesmo, a gente vai saber, a gente vai ficar craque nisso. E aí, esse é o nosso maior poder. Porque quando a gente está fértil, a gente pode estar dias antes da ovulação, né? Você fala, não tem nada. Sim, os espermatozoides, quando você está fértil, tem o muco, o cervical, ele mantém o espermatozoide vivo por até 5 dias.
Entendeu? E esse é o problema. Pós-ovulação e pré-ovulação. Pré-ovulação. Por isso que o período é Que tem que fértil. estar. Porque energética, você falou assim, eu menstruo 2 dias, 1 dia e meio. Energeticamente é 7 dias. Entendeu? Então você conta alguns dias antes e uns dias depois para dar 7. Para o seu autoconhecimento, para você saber como está o seu ciclo. Até que o corpo vai dando sinal, né? Sim. Entendi. Sua irmã não vai vir? Ele pode chegar assim. Quer dar uma olhada no Deixa eu ver se WhatsApp? Ver se tem alguma coisa? Agora eu vou entrar na IONR. Não chegou mensagem nenhuma dela. Não? Bom, deixa ela à vontade, né? Se ela tiver que vir também. É. Chega. Já é 8 horas? 8h20. Tá. Então, pra gente entrar nessa medicina, que é maravilhosa, incrível, eu vou abordar um pouquinho sobre o que é limpeza uterina. Né? Quando a gente fala limpeza uterina, a gente fala assim, não, peraí, o útero não tá sujo, né? Ou vou limpar fisicamente, não é nada disso. É porque o útero, ele fica no ambiente, ele fica aqui no nosso... tem o chakra básico e tem o esplênico, que é aqui o nosso chakra sexual, que é onde estão as nossas emoções. Então ele fica justamente aqui no nosso centro, no nosso centro de poder da mulher. E a gente precisa remexer esse lugar aqui para a gente limpar essas memórias mesmo. Né? Muitas vezes essas memórias vêm das ancestrais, como a gente já falou, ou muitas vezes vêm da nossa vida mesmo. Né? É mais difícil limpar as ancestrais, porque elas estão no nosso inconsciente. Elas nos dominam sem a gente saber. Como que elas nos dominam? No nosso comportamento. Aí eu vou contar para vocês uma cura que eu tive, porque eu vejo assim que ela passa por todas as etapas de uma cura através da limpeza de memórias. Tá? Eu tinha um problema nas minhas mãos, era nessa mão aqui. Esses meus 3 dedos aqui, eles começavam a descascar, eles ficavam... Áspera. E a pele ficava seca e começava a rachar. Era horrível de doer, era horrível de fazer comida, era horrível de fazer qualquer coisa. Né? E eu tive por alguns anos. A minha mãe, ela tem isso nas 2 mãos, em todos os dedos, há muitos anos. Então, quando apareceu em mim, eu falei, é uma coisa que eu trago da minha ancestralidade. E aí eu comecei, eu fazia de tudo, fiz um monte de bruxaria, mas nada dava certo. E eu falava assim, mas o que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu preciso entender o que é isso, que está na minha linhagem. E aí eu comecei a usar as IONRs. Eu usei em especial a obsidiana negra, que eu não tenho aqui, mas ela é preta. Ela parece um espelho, de tão pretinha que ela é. E eu usei ela durante 5 dias. No 5º dia, e sempre, porque tem que programar certinho para o que você quer, né? Para ela poder fazer efeito, você tem que programar. Até mesmo para você se abrir para receber essa informação que ela vai tirar de dentro de você. Ela vai puxar de dentro de você, né? Ela vai acessar. E aí, eu tive um insight. Um insight, assim, me veio uma lembrança da minha avó. Me veio uma lembrança da minha avó, e quando eu vi minha avó, foi assim, num período que a gente estava numa dificuldade, né? Eu tinha meus 12 anos, claro. Minha avó morava no sítio ainda. Ela gostava de morar lá na casinha dela, lá no sítio e tal. E ela era uma senhorinha muito segura, muito mão de vaca. E quando eu olhei para ela, eu vi essa questão dela ser muito segura. E aí, quando eu vi isso, eu vi que eu tinha, e eu vi que todas as mulheres da minha família tinham isso, né? Essa coisa de ter medo de gastar. Porque era o que eu via na minha avó. Só tinha medo de gastar. Ela assim, ela teve uma época que ela foi morar com a gente, né? Ela ficou bem velhinha, foi morar com a gente.
E ela não comprava nem a televisão dela. Ela ia assistir com a gente. Ela subia na casa da minha mãe para assistir televisão com a gente, para não comprar dela, para não gastar. A minha avó morreu, ela não foi viajar, ela não fez nada da vida dela por causa disso. Ela guardava dinheiro embaixo do colchão. E não é que ela não tinha. Ela tinha. Ela tinha, sim, dinheiro para... Né? Só que ela tinha medo do quê? De ter que pagar uma clínica, de ter que, né? Tanto é que ela morreu, tudo pago, mesmo coitado. Enfim. E aí era uma característica muito gritante na minha avó, que incomodava todo mundo. Todo mundo falava, mas como é que pode ser desse jeito, né? Tudo bem. Então eu vi que eu tinha isso, aí eu falei assim, nossa, então o meu problema é porque eu tenho medo de gastar. Então eu tenho isso. E fiquei com isso na minha cabeça. Falei, bom, eu tenho medo de gastar. E o dedinho lá ardendo. E aí, num outro dia, sossegada, eu conversando com meu marido, que é psicólogo, né, que é um terapeuta. E eu peguei e contei pra ele. Eu falei, olha, eu descobri por que eu tenho isso na minha mão. É uma crença, é um problema ancestral tal que eu trago da minha avó. Ele falou assim, mas você descobriu a crença. Você descobriu a crença. Agora o que você precisa descobrir é o comportamento que você tem na sua vida em relação a isso. Porque você acredita nisso, nesse medo de faltar, qual é o comportamento que você tem na sua vida? Eu falei, não sei, eu tenho medo de gastar. Ele falou, não. Quando ele falou isso, quase que acabou o casamento, né? Ele falou assim, não, você tenta se dar bem nas situações da vida. Eu olhei pra ele e falei, você tá falando de mim? Eu falei, não, peraí. Eu falei, fulano, ciclano, todo mundo tem isso, menos eu. Ele olhou e falou assim, você tá espelhando. Mas foi horrível pra mim, até vir essa clareza. Porque é um comportamento que eu via nas pessoas e que me incomodava muito. Porque eu acho muito feio. Sabe aquilo que você te incomoda na pessoa? Olha pra você. Esse é o segredo. E assim, demorou ainda, fiquei, sabe? Ele ainda ficou falando, lembra aquele dia que você teve e tal? Lembra como você se comportou? Lembra aquele outro dia? Ele foi falando. E aí eu falei, tá, então eu sou isso. Que horror, sou isso. Então tá, o que eu faço com isso agora? Ele falou assim, então tá, agora você vai botar um apelido nessa Maria aproveitadora, né? Vou botar um apelido engraçadinho pra você saber quem ela é. E quando ela apitar, quando você perceber ela, você coloca ela no lugar dela. Porque agora é você que domina. Ela não vai te dominar mais. Porque é tão consciente, você não vê. Entendeu? Só que assim, passou 2 semanas e meu dedo já estava cicatrizando. Foi uma coisa assim, mágica mesmo. Magia. Entendeu? E assim, eu conto essa história porque assim, passa por todas as etapas. Né? Não é uma coisa fácil. Eu já tenho um pré, então eu sabia que era ancestral para começar. Né? Então eu estava aberta ao que viesse. E é muito difícil quando você descobre a tua sombra. Porque ela é feia. E quem mais vai achar feia é você. Entendeu? Então você já dá um nomezinho para ela e tenta manter ali na gaiolinha. E de vez em quando ela vai atuar em você. E aí você tem que ter o controle. Entendeu? Aí vai dar consciência. Então, uma limpeza uterina é mais ou menos isso. Para vocês verem o tamanho da profundidade, né, que ela consegue acessar. O que um cristal faz? Toda pedra, né? Essas pedras são cristais. Elas vêm da terra, né? Então elas trazem essa qualidade vibracional da terra. E é por isso que a gente introduz na vagina para que ela tenha essa vibração. Então como que ela trabalha? Através de pulsação. Então ela joga a energia dela, a qualidade dela, e ela puxa. E quando ela puxa, ela vai limpando também questões suas. Ela puxa do útero. Ela puxa e devolve. Puxa e devolve. É através de pulsação. Né? Ela tem
é uma medicina ancestral de muitos milhares de anos. Começou lá com as chinesas. Lá elas usavam a pedra de jade, que eu também não tenho aqui, é uma pedra verdinha claro, né? Mas não era qualquer chinesa que usava, era só a elite, era um pessoal mais resguardado, era uma sabedoria que não era para todas, né? Então, é um resgate, aí a gente fala que é um resgate do taoísmo, né? Que usava a pedra de jade, e aí teve uma mistura com a cultura da Índia, através do Tantra, e tem as abuelas do México, que trabalham com a obsidiana negra. A obsidiana negra é uma das mais poderosas, tá? Só que ela não é assim, ela não é muito amorosa. Ela é uma pedra bem agressiva, então ela vai mostrar pra você. Doa quem doer, ela vai mostrar. Principalmente essa coisa do espelho, né? Aqui eu trouxe umas mais abrasileiradas, né? Que são os quartzos. Então, tem algumas pedras que são tóxicas, que não pode, até tem uma aqui, ó, que é a sodalita, uma pedra bem conhecida, ela é tóxica, então a gente não pode usar como yoni egg, né? Essa daqui você pode fazer um colarzinho com ela, tal, deixar na pele e não tem nada, mas introduzir na vagina não pode. Você introduz e fica com ela? Então, tem uma maneira de usar que é assim, através de meditação, que eu acho que é o mais indicado, até estou falando com a Nani, que eu acho que é o mais indicado. E eu trabalho também com ciclos de limpeza, que daí você pode ficar algumas horas com ela. Mas esse da meditação é bem legal, porque assim, primeiro você vai descobrir qual que você vai utilizar através da vibração, né? Você vai escolher essa pedra. Vamos supor que eu vou começar com essa, que é o cristal translúcido, né? Eu vou introduzir e vou fazer uma meditação de uns 15, 20 minutos com ela e vou ficar muito atenta ao que vai vir, né? O que ela vai me proporcionar naquele momento. E depois eu já tiro. Daí você pode usar 5 dias direto. Você pode usar 3 dias, você pode usar 5 dias, você pode usar 7 dias. Aí nesse período você está fazendo um tratamento, né? Então você não vai, por exemplo, ter relação sexual. É bom sempre se resguardar nesse sentido quando você está no período de limpeza. Ou se você tem uma questão que você quer ir mais profundo, você pode fazer o ciclo de 28 dias. Que daí você pode fazer com 1, 2 ou até 3, intercalando o uso. E aí você pode introduzir e ficar um período com ela. Não às 24 horas. Não às 24 horas. Mas você pode ficar um período, por exemplo, uma manhã, uma tarde. Dormir. Você pode dormir com ela. Só que você não pode dormir com um cristal grande. Aí ele pode machucar você. Porque quando a gente dorme, a gente relaxa a musculatura vaginal, né? E ela é pesada. Então, para dormir, seria uma pequenininha. Essa P, por exemplo. Aí pode dormir. E o tamanho? Tem algum? Então, a questão do tamanho, geralmente a gente começa com as maiores. Jura? Com as maiores. Porque você vai fortalecendo a sua musculatura vaginal. A nossa vagina tem 3 anéis musculares. Se a gente parar o do xixi, né? Aí tem o outro na metade e tem o outro lá dentro. Quando a gente vai começar a usar a Yoni Egg, a gente é meio que obrigatório a gente ter esse autoconhecimento do nosso corpo. Então a gente vai se tocar, a gente vai ver como que tá esses anéis, né? Então a gente vai introduzir o dedo e a gente vai fazer esse exercício de puxar para ver o que a gente sente. E não corre o risco dela ficar lá? Não. Também tem medo. Eu falei a Maria que eu ia ligar pra ela, sexista. Porque daí, como que ela vai sair? Ela sai, porque Porque assim... o OB tem um fio
fiozinho pra você puxar. O coletor se aperta, tira. E eu nem né? nunca usei o AB porque. Então, aí o coletor. O coletor é fácil, né? Quem usa o coletor já tem um pré. Já tem um pré-conhecimento ali da área, como funciona a parte muscular. Mas assim, é legal você se tocar mesmo, fazer massagem com óleo, ver como é que tá essa musculatura, né? Antes de introduzir. Porque é obrigatório ter esse autoconhecimento. Você vai começar a ter, você vai começar a utilizar essa musculatura. Talvez uma musculatura que a gente nunca, né, utiliza na vida. Mexer. E a gente vai começar a ativar essa musculatura. Quando a gente está chegando numa fase mais madura, né, da mulher, qual é a tendência? Essa musculatura começar a ficar mais frouxa. Isso aí E o que acontece? A nossa energia vital, ela se esvai. Então, quanto mais a gente consegue trabalhar o assoalho pélvico e a musculatura vaginal, mais jovem a gente vai ser, por mais tempo. Então, a gente consegue ter mais juventude, entendeu? Então, é extremamente importante a gente trabalhar essa musculatura. Então, aqui, dá pra falar, tem um fiozinho. Não são todas que tem fiozinho. Não, tem algumas que tem fiozinho. Tá. Aí, tem alguns cuidados, assim, né? Ela é um cristal, Sim. a gente não sabe pra onde elas andaram. Então, a gente vai fazer a primeira limpeza dela, a gente faz com água e sal. Essa limpeza é obrigatória, é a primeira. É uma limpeza bem agressiva, a gente vai anular a pedra, né? Depois ela vai se recarregar de novo. Mas a gente precisa anular primeiro, porque daí, dali em diante, ela vai ser nossa, né? Vai ser uma parte íntima nossa. E aí você deixa no sal por até 24 horas, e depois você tira e lava bem, deixa a água cair, lava bem. E aí você vai recarregar. Você pode recarregar no sol, principalmente sol da manhã. Não precisa deixar muito, né? Não precisa deixar lá queimando a pedra. Pode deixar umas 2 horinhas no solzinho da manhã, já é o suficiente. Ou na luz da lua, na lua crescente, lua cheia. Que daí ela está recarregada. Aí antes de usar, você pode fazer o seguinte. Sempre você vai estar higienizando na hora de introduzir, né? Você vai lavar com água, pode ser um sabonetinho e tal. Ou você pode usar um chá, você pode fazer um chá. Eu gosto de barbatimão. Pode fazer um chá de alguma erva que você goste, porque a planta ela é antibactericida, ela já deixa a pedra prontinha, né? Aí o chá ficou morninho, você já coloca a pedra lá. Deixa ali uns 15 minutos antes de introduzir. Aí não precisa lavar de novo. Tem o óleo de melaleuca, que você passa depois, né? Só que o óleo ele não pode se introduzir com óleo. Você fala óleo essencial? O óleo essencial de melaleuca. Ele é ótimo também para fazer higiene. Porque ele tira também. O que acontece? Por exemplo, essa daqui que tem fiozinho, ela tem um buraco, né? Você vai introduzir lá. Então, tem que sempre estar higienizando muito bem. Principalmente esse buraquinho aqui, porque cria bactéria e tal, e você pode ter um problema aí, né? Eu já gosto de usar assim a cordinha, porque eu já Mas percebi. depois, como é que você vai tirar? Tem que colocar a Você mão. faz, Mas, não, você faz força. Como E se aí xixi, né? você vai adquirindo, porque na hora de introduzir, você vai estar lá no seu momento, no ritual, né? Você vai, depois que você colocou no chá, depois que você deixou no sol, né? Ela já está recarregadinha, limpinha e tal, você vai fazer uma programação. Aí, por exemplo, essa aqui é a quartzo vermelho. Ela é uma pedra que ajuda muito você a ter ânimo, força na vida. Todo cristal vermelho está ligado aqui, a força raiz, né? Então, você vai fazer essa programação, você vai, né? Por exemplo, se é reikiano, você chama uma força do reiki e tal, programa do seu jeitinho, pode ser da maneira como você acredita, tal, faz o religar aí com o que você acredita.
E aí, você pode usar um óleo para introduzir ou não. Eu nunca uso óleo, para falar a verdade. E aí você vai massageando lá. Vai massageando. E aí, na hora de introduzir, você vai oferecendo a pedra para a vagina. Vai oferecendo, assim, não é para introduzir, né, como se fosse um OB. Não é um OB, ela é viva, né? E é sempre com o lado mais redondinho para cima, tá? E aí, você vai sentir a sua musculatura. Aí você vai começar a puxar. Aí chega uma hora que você consegue puxar ela assim, ó. Engole. Ai, que medo. Aí tipo, ai, medo. Aí nesse momento que você vai entrar em meditação, né? Você vai tentar sentir ela lá dentro. Pra falar a verdade, eu nunca consegui, mas você vai fazer esse movimento de tentar sentir a vibração dela, sentir ela ali, né? Eu só senti o gelinho ali. Que louco. E aí você vai ficar, assim, né? No começo eu acho até legal fazer esse de 15 minutos, fazer uma meditação primeiro, para depois, quem sabe, se você quiser sentir, de fazer um ciclo maior de 28 dias. Aí nesse ciclo você usa por 6 dias e pausa no 7º. Usa por 6 dias, pausa no 7º e usa por 6 dias e depois pausa para menstruação. Só que o que acontece? Mesmo você tendo um ciclo bem reguladinho, você pode ter atraso na menstruação, porque ela mexe. E atrasa mesmo. E aí, na hora de tirar, você vai ficar de cócoras, você vai fazendo uma forcinha. Vai fazendo uma forcinha. Como se fosse fazer xixi, né? Isso, como se fosse fazer xixi. Mas Mas assim, ai, não consegui. Liga pra Maria. Pode ligar, não tem problema. Mas assim, é muito tranquilo, porque uma hora ela vai sair. Nossa, Ela não vai ficar, isso é impossível, tá? Tira isso da cabeça, é impossível. Pra vocês terem uma ideia, eu fiz o ciclo do alho, eu colocava o alho e tirava de manhã, assim, pequenininho, entendeu? Você vai adquirindo essa confiança nessa sua musculatura. Você vai adquirindo confiança e você vai conseguindo ter essa autonomia dessa musculatura. Por exemplo, quando você está fazendo xixi ali, você consegue parar o xixi? Uhum. É mais ou menos isso. Entendi. Esse controle, essa consciência. E até no começo, principalmente quem vai usar pedras menores assim, não é legal fazer xixi com ela, porque ela pode escorregar. Mas é possível, depois, quando você começa a ter mais consciência, você consegue ir no banheiro, fazer xixi, fazer cocô com ela. Tá? Perguntas? Diferente, nossa. Diferente, né? Então, aqui, esse banquinho aqui é da Nani. Esse aqui é uma outra técnica de limpeza uterina, que a gente chama de vaporização do útero. Aí aqui esse é o banco, né, que eu faço. E aí dentro, embaixo dele, vai uma cumbuca com chá. E aí você senta ali e fica tomando o vapor do chá. Também faz todo esse trabalho ali de mexer na matriz, porque aqui é uma matriz energética que a gente tem, né, do nosso DNA. E é muito interessante porque conforme a gente vai utilizando essas técnicas de limpeza, o que vai acontecendo? A gente vai refazendo a nossa programação. Porque a gente tem uma programação, né? Que a gente nasce com essas memórias que vêm aí da ancestralidade e tal. A gente vai curando e vai refazendo essa programação. E uma coisa que eu sinto com frequência, assim, quando eu começo faço esses tratamentos, tanto INR quanto vaporização, é que começa a vir umas lembranças, sabe? Da infância, vir umas lembranças assim, daquilo que você já botou lá debaixo do tapete. Você nem sonha mais com aquilo, já foi, coisa da infância. Mas aquilo, a ferida ficou. E aí volta aquela lembrança e volta com a dor, volta com a emoção, com o sentimento, para poder limpar. E aí você, em outro momento, você vai lembrar da mesma cena, você já não está sentindo mais nada, a emoção já foi, ela foi limpa. São coisas que a gente fica guardando, coisas da nossa vida que a gente guarda. Isso atrapalha, né? Vai atrapalhando. Bem consciência a gente tem, né? Daí você falou tanto da vaporização quanto das IONEX, que elas trazem essa lembrança. Mas elas acessam. Mas elas também ajudam na limpeza ou não? Você tem que fazer alguma outra coisa para você, veio a lembrança. E aí?
Então, veio a lembrança, você tem que vivenciar. Vivenciar aquela dor, vivenciar tal. Passa. E aí limpou. Porque ela tem que passar por você para limpar. Então a gente acolhe e solta. Isso. E o que acontece muitas vezes, e aí a gente toma esse cuidado dentro da ginecologia natural, a gente não sabe o que vai vir. A gente não sabe o que tem, né? De repente a minha avó lá sofreu um abuso e eu trago memórias desse abuso, mas eu nem sei identificar em mim, mas elas estão lá. Entendeu? E de repente eu começo a usar uma pedra e ela traz à tona isso, essas emoções. Porque ela traz o sentimento, é um campo emocional que ela vai vir, principalmente. Né? E aí o que eu faço com isso? Eu começo a entrar num desespero, né? Porque tá aquelas emoções ali me sufocando. Isso acontece. E é por isso que é legal ter sempre alguém para você ligar, para conversar, para falar o que você está sentindo, porque é um momento assim para você desabafar mesmo, para você tirar. Então a gente nunca sabe o que a gente tem. Agora, quando a gente sabe o que a gente tem, a gente já tem consciência no que ela vai mexer e tal. E aí se trabalhar. Não é um caminho assim só de flores, mas quando você consegue, são curas que é para o resto da sua vida. São curas muito pontuais, assim, muito importantes. Para o nosso resgate, para o nosso empoderamento, para o nosso trabalho. E, claro, que ela vai trabalhar, todas elas, né, trabalham esse aspecto da musculatura e da sexualidade. Então, ela vai trabalhar libido, ela vai trazer à tona questões da sexualidade. Que legal, diferente. E aqui eu trouxe umas coisinhas que eu faço, ó. Tem os bioabsorventes, tem as máscaras noturnas. Você falou que você queria uma máscara, né? Eu trouxe uma, se você quiser levar. Ah, é uma delícia, gente. Né? Nossa, parece que sente um beijinho gostoso aqui, assim, ó, pra dormir, né? Dorme com ela. Ai, eu quero ver. Então, essas aí, ó. Tá vendo esse de Muito Pode bom. ver? Pode ver. Os bios que eu uso bio. Faz anos já, hein? Nossa, consigo cansei não. Eu também não. Os bios de nenhum. São belezinhos. Então, os bioabsorventes é o seguinte, né? Pra quem usa aí o descartável ainda. O descartável ele é muito tóxico para nós. Ele é extremamente tóxico. E ele não deixa respirar, não deixaria respirar, né? Ela falou que usa o coletor. O coletor ele é excelente, ele é ecológico e tal, mas ele também não deixa o motor respirar. Então, se você, por exemplo, eu amo coletor, não fico sem. Você pode continuar usando o seu coletor, mas menos para dormir. Um exemplo. Ah, sim. Para você deixar Ele respirar. E para rolar aquela conexão que eu falei. É porque ele coleta, se for pensar bem, não tem contato, né? Entendi. E aí você já vai sentir diferença de você se deixar o sangue sair. Porque é justamente quando o sangue sai, sentir o sangue sair, é que rola essa conexão, esses ensaios. Menina? Olha, legal, não tinha pensado nisso. Pra dormir, né? Nossa, eu Dormir é Uma uma vizinha, mas sai daqui. alternativa aí. Ela chama Bora, mas chama Lula. Eu me adaptei bem, assim, porque eu queria sair do absorvente mesmo, né? E a Aurora? E eu gostei bastante, mas Ela vai tudo dar é evolução, evolução, né? né? Aí eu cheguei a pesquisar, mas daí eu falei, não. Mas é só isso. Mas agora que você falou esse negócio de dormir, eu gostei, é legal. É legal. Ele é, digamos assim, que o coletor é tipo a Ionieg, mas é um pouquinho mais agressivo. E o absorvente ele é igual a vaporização, mais amorosa. Mais amorosa, sim. Então ele é um produto assim que ele traz esse autoconhecimento, que você vai ter todo esse contato com o sangue, né? Você vai ver que o sangue não fede, que é totalmente diferente daquilo que passam para nós, né? Passam para nós às vezes Isso eu percebi no coletor. Sim. Você perde, é meio besta falar isso, mas você perde o nojo. Porque ele é muito mais higiênico, eu achei, sabe? Aí a gente fica pensando, nossa, não Mas tem você nada devolve o seu de sangue pra terra? Então, ainda não fiz isso. Não. Sim. Mas aí você tem que misturar com a água, tá? Tá. Nunca fiz isso. Uma coisa que eu nunca
Eu cheguei a ver algumas. Plantar a lua. Que é plantar a lua, né? Mas aí tem que estar na lua correta também, né? Porque não. Você devolve. Na verdade, é uma conexão com a terra, não é com a planta. Mas você pode devolver numa planta que você goste. Ah, tá. Nossa, Entendi. a minha avó, ela falava que nunca se deve fazer isso. Eu nunca entendi por quê. Eu vou porque te explicar por quê. ela Existe fala- uma mística do sangue. O sangue é a nossa energia, ele tem Sim. informações nossas. Como eu falei, é uma limpeza, né? A gente está limpando o quê? As nossas emoções. Então ele está cheio de informação nossa. O que a gente não deve fazer é colocar numa tronchinha tóxica e jogar na mãe terra. Isso a gente não pode fazer. E a gente faz, né? Mas, quando a gente devolve para a terra ela tem um poder de transmutar. Ela transmuta. Ela vai tirar essa sua dor, essa sua mágoa, que você está limpando ali. Ela vai transmutar em outras energias. E tem uns conhecimentos, assim, bem... mais profundos aí do Sagrado Feminino, que dizem que esse sangue, ele acorda algumas sementes que estão ali adormecidas no solo e vai germinar algumas plantinhas daquilo que você precisa, daquilo que você está precisando para a sua cura, para o seu bem-estar, ou de nutrientes que está faltando no seu sangue. Doido. A natureza sabe, né? É a própria sabedoria, né? Inteligência. E a gente tem que começar a observar a natureza. Nossa. Para a gente se tornar inteligente cada vez mais. Sim. Tem mais aí. Você Ai, que cheirinho. Tem sementinhas, né, Maria? Tem lavanda, alfazema, né? E camomila. Eu só tô pensando qual cor. Tem mais ali. Perdão, eu tô aqui olhando o negócio pra falar.